Olá, alunos! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de climatização mais comuns aí encontrados no mercado. O primeiro é o sistema unitário, a gente chama ele também o ar-condicionado de janela, que é o mais comum, né? Que a gente chama também de expansão direta, porque o ar ele é succionado e insuflado dessa forma e entra em contato aí com a serpentina do evaporador. Aqui dentro tem um fluido refrigerante. E esse fluido frio é que resfria o ar aí, que é insuflado, né? Então, vejam que esse sistema é um sistema chamado de expansão direta. E é o ar-condicionado de janela, que era o mais usado até pouco tempo atrás. Os sistemas splits, a gente tem vários modelos, piso-teto, raio-alto, tem aí. Eles são sistemas que têm a unidade condensadora, né, localizada do lado de fora. Isso traz uma vantagem, que é a redução do nível de ruído, e também faz com que o sistema tenha mais flexibilidade aí nas instalações, né, que muitas vezes não é possível colocar o aparelho por meio de uma unidade externa, né, logo na sequência do aparelho. Bom, o sistema self é um sistema que se chama self-contained, né? Ele é um sistema muito utilizado aí quando a gente tem sistema de distribuição de ar por dutos, né? O self ele fica localizado aí numa casa de máquinas e com isso ele consegue insuflar o ar e ter aí o retorno, né, sendo tratado aí junto com um ar externo de renovação. O sistema de água gelada, a gente chama ele de sistema de água gelada ou fan coil chiller, né? Ele promove o resfriamento do ar dos ambientes por meio do contato, né, do ar com o fan coil. E o fan vem de ventilador e o coil vem de resfriador, e aí a gente agora usa um fluido intermediário, por isso esse sistema também é chamado de expansão indireta, né? A produção da água fria acontece aqui no chiller, que é um grande resfriador, e essa água gelada é usada aí para resfriar o ar nos ambientes. Mas também tem aí, esse sistema também tem sido muito usado, o VRF ou VRV, que é a vazão de refrigerante variável, né? Que você tem aí uma unidade condensadora externa e as unidades evaporadoras aí nos ambientes, né? E aí a gente tem várias linhas de tubulações de fluido refrigerante que fazem esse processo acontecer. Não importa o tipo de sistema, o que importa para nós nesse momento é se os sistemas promovem ou não renovação de ar. Então, é muito importante entender essa lógica. Eu posso ter, por exemplo, qualquer sistema de refrigeração instalado ali numa sala, pode ser até uma janela, mas a pergunta é, eu tenho algum elemento, um ventilador, por exemplo, que traga ar novo para o ambiente? Ou um exaustor que faça a remoção do ar viciado? Veja que eu tenho insuflamento aqui pela rede de dutos, ó. E a pergunta é, pode ser qualquer sistema aqui no ambiente. O ambiente precisa, na verdade, veja que aqui eu tenho um processo de renovação, ó, retorno do ar, ó, retorno. Esse retorno vai para uma casa de máquinas. E vejam que eu vou misturar o retorno, o ar de retorno com o ar de renovação. Eu vou ter aí um ar de mistura aqui. E esse ar de mistura é que é insuflado pelo equipamento no ambiente. Em tempos de Covid-19, a nossa preocupação qual que é? É que a gente tenha redução do ar de retorno, da recirculação, e que a gente promova uma maior quantidade de ar de renovação. E mais, que a gente garanta que os filtros utilizados aí nas unidades evaporadoras, eles sejam apropriados. Lembrando que o sistema Splits, ele não tem filtro, na verdade ele tem uma tela. Então, você precisa contar com filtros adequados nesse momento, por quê?
Porque nós temos as impurezas no ar, ou aerossóis, né? Eles estão aí em suspensão no ar. E o que acontece? Por conta do seu tamanho, muitos aí da faixa aí de 5 micrômetros, vamos arredondar assim, lembrando que 1 micrômetro de diâmetro é igual a 1 vezes 10 a menos 6, ou mesma coisa que 1 sobre 1 milhão, para ficar claro, em metros isso aqui, então é uma partícula muito pequena, mas o Covid, ele acaba muitas vezes usando essas partículas, que pode ser gotículas ou mesmo uma poeirinha, pelo tamanho que é 100 nanômetros de diâmetro, o Covid, eles usam as partículas em suspensão do ar para se locomover. Por isso que é importante a gente usar aí o sistema de filtragem, fazer uma boa manutenção do sistema, para que, ao reter essas impurezas, esses aerossóis, você também possa reter aí o Covid. 7. Nessa tela aqui, eu já havia falado anteriormente, é essa a minha preocupação. Vejo aqui que eu tenho um split, aqui a unidade evaporadora, ali fora tem a unidade condensadora, então vejo que eu tenho ali o ar sendo insuflado por aqui. Então, e aí você tem o movimento do ar de retorno, né? O retorno do ar para cá. O que acontece em sistemas como esse, que não tem renovação, e digo que ele não tem porque não foi providenciado e não foi preparado para isso. Na verdade, poderia ter. A gente poderia ter, por exemplo, algum elemento aqui fora, né, que pudesse ter aqui um vento kit, alguma coisa, que pudesse estar liberando ar externo para cá. Então, na verdade, assim, o que nós estamos aqui alertando é que se você não tem a diluição desse ar aqui contaminado, porque basta uma pessoa espirrar aqui no ambiente, que você tem aí milhares e milhares de partículas em suspensão, gotículas, que ficam no ar por até 2 horas, por conta do tamanho, pequeno diâmetro. Quanto menor o diâmetro, mais tempo permanece no ar essas gotículas, e essas gotículas, essa contaminação vai ser absorvida, vai ser aspirada, né? O sistema vai aqui receber essas gotículas, essas partículas, e vai distribuir no ambiente como um todo. Então vejo que a preocupação nossa é com a renovação de ar. E qualquer ambiente pode ter renovação, não importa qual sistema de ar-condicionado utilizado. Aqui, por exemplo, eu mostro o que eu estou dizendo. Eu posso ter uma casa de máquinas, quando eu insuflo o ar por aqui, eu posso retornar esse ar, passar ele por um filtro, eu posso usar aqui o ar externo de renovação, a uma taxa apropriada. Para cada aplicação nós temos uma taxa de ar apropriada. Vamos filtrar esse ar, vai ter um ar de mistura aqui dentro, esse ar de mistura que vai ser insuflado. Então vejam que eu posso aumentar a taxa de renovação e expulsar melhor, ou seja, não recircular tanto ar nesse momento de pandemia, se necessário usar o ar-condicionado, né? Nesse momento, muita gente está recomendando usar o ar-condicionado, inclusive com janelas abertas, para garantir exatamente esse processo de troca de ar aí, de renovação, né? Aqui tem essa figura de novo, aqui, ó, insuflamento aqui. Aqui está a carga térmica no ambiente. Aqui você tem o retorno. Parte é jogado fora e parte vai e se mistura com ar externo, ar novo aqui, ó. Aqui essa mistura passa pela serpentina de resfriamento e desumidificação, desumidifica o ar e resfria, e aí sim é insuflado o ambiente. Então vejam que a preocupação é que a gente precisa ter aqui sistemas de filtragem apropriados, né? Tanto no retorno quanto aqui na renovação, para garantir que a redução do número de impurezas que estão aí em suspensão do ar. Para finalizar, gostaria que vocês olhassem essa figura que eu coloquei aqui agora, que essa figura aqui, ó, ela mostra o tempo de permanência de uma partícula em suspensão no ar. Se ela tem essa ordem de grandeza de 3 micrômetros, 1h30 em suspensão. Partículas maiores, da ordem de 100 micrômetros, elas caem rapidamente, mas partículas muito pequenas, que é onde o coronavírus pode se aderir, elas podem ficar no ar aí até 1h30, 2 horas em suspensão, o que é muito grave aí para os sistemas climatizados. Então é isso, espero ter contribuído e até a próxima aula.